A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está trabalhando aqui em Lages há mais de 100 anos e ela fica situada na rua Fausto de Souza, número 353, no centro da cidade. Os nossos principais trabalhos são no domingo, 9 horas da manhã, um culto e logo depois a escola dominical. E nós temos salas para todas as idades. E depois à noite, um outro culto ao Senhor, às 19 horas. Você é convidado para estar conosco e será uma alegria estar junto contigo, para adorarmos a Deus, para orarmos a Deus, para estudarmos a sua palavra e o conhecermos melhor. Quero convidar você em especial para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Como eu disse, a Igreja Presbiteriana de Lages atua aqui na cidade há mais de 100 anos. É um grupo de pessoas que tem desde recém-nascidos até pessoas com 97 anos. Há muitos jovens, há muitos casais jovens, há pessoas que estão buscando a Deus. E quando a gente pensa em buscar a Deus, a gente pensa em estudar a sua palavra. Não há coisa mais importante para nós do que adorarmos a Deus e conhecermos mais a Ele. E o único jeito de nós fazermos isso é estudando a sua palavra. Deus pode até falar de uma maneira especial com alguém, mas essa é uma maneira muito especial e que a gente não tem como medir, mensurar, avaliar isso. A melhor forma que nós temos para fazer isso é através da sua palavra. O autor aos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, dizendo assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus Cristo e através da sua palavra. Então eu quero convidar você para estudarmos a palavra de Deus hoje. E o texto que nós vamos pensar hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, os versículos 31 ao 35. São 5 versículos apenas e eu quero convidar você a prestar atenção na leitura que eu farei. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A Bíblia fala que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos entender a sua palavra. Não conseguimos compreender a palavra de Deus. Então eu quero orar com você para a gente pedir para que Deus nos ilumine com o seu Santo Espírito. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos ler, entender e compreender a tua santa e bendita palavra, Pai. Fala conosco, abençoa as pessoas que estão vendo este programa, fala ao coração delas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Talvez você já tenha lido esse texto ou ouvido falar desse texto, e a primeira impressão que nós temos aqui é que Jesus Cristo foi mal educado. Porque dar uma resposta dessa logo de cara assim, as pessoas falam assim: Jesus foi mal educado. Mas se Jesus fosse mal educado e ele tivesse realmente desprezado sua mãe, ele teria cometido um pecado, teria infringido o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento que faz relação entre os homens, que cuida das relações entre os homens. E ali fala assim, que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, para que se prolongue os nossos dias sobre a terra. Então Jesus Cristo não fez isso, porque ele deixaria de ser o Cordeiro de Deus, ele não poderia mais morrer por nós. O que ele fez aqui? A primeira coisa que ele faz aqui é ensinar uma coisa importante para nós. Que mais importante do que dizer que é filho de alguém é obedecer a essa pessoa. A segunda coisa que ele faz aqui é que com a chegada da sua mãe, dos seus irmãos e irmãs, muitas pessoas queriam que ele parasse de falar e ensinar. Os religiosos dessa sinagoga queriam que ele parasse de falar, porque ele ensinava com autoridade, não como aqueles homens, não como aqueles mestres, aquelas pessoas que falavam, mas não viviam aquilo. Então ele provocou ciúmes nesses homens. Eles se sentiram diminuídos, eles se sentiram desprezados, se sentiam incapazes de falar. Mas eles eram pessoas que viviam daquilo. Então eles queriam calar a Jesus, e essa forma foi uma forma de tentar calar a Jesus. É por isso que Jesus responde desse jeito. Mas eu quero falar primeiro e dizer primeiro sobre a mensagem principal. E a mensagem principal diz assim para mim e para você, que se nós somos filhos de Deus, nós devemos obedecer a Deus. É interessante a gente pensar nisso aqui, porque muitas vezes nós exigimos padrões às pessoas que elas não podem cumprir. Como assim, pastor? Deixa eu explicar bem para você. Às vezes nós queremos que as pessoas façam algumas coisas que elas não são capazes, porque falta alguma coisa. É como tu pegar uma criança de 2 anos de idade e querer que ela saia dirigindo o carro e saiba mudar a marcha, saiba pisar no pedal, saiba prestar atenção em tudo, coordene todas as coisas que nós temos que fazer quando nós estamos dirigindo alguma coisa. E Jesus Cristo não fala isso aqui. Ele diz, olha, se vocês estão entendendo que eu sou o Messias, se vocês estão entendendo que eu sou o enviado de Deus, se vocês que estão entendendo que eu sou aquele que pode transformar a vida de vocês, vocês agora precisam mudar de vida também. E aí o Evangelho de João, que é 2 evangelhos depois, em Lucas e depois João, ele ajuda a gente a entender isso. Porque ele começa no capítulo 1 dizendo para mim e para você de que Jesus Cristo estava com Deus e era um com Deus e ele era o Verbo. Ele era a segunda pessoa da Trindade. E ele veio ao mundo. Mas os judeus que deveriam recebê-lo, amá-lo e obedecê-lo, não fizeram isso. Antes, o mataram. Antes, fizeram de tudo para prejudicá-lo. Antes, não aceitaram a sua mensagem. Antes, não confirmaram quem ele era. Antes, eles negaram a essência de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Mas logo depois, o Evangelho de João continua dizendo assim no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus.
Se eu e você já cremos em Jesus Cristo, se eu e você já confiamos em Jesus Cristo, se eu e você já entendemos que Jesus Cristo é quem dá sentido à nossa vida, nós podemos ficar tranquilos, porque a gente pode ser transformado por Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se você crê em Jesus Cristo, você é uma nova criatura. E ser nova criatura capacita você. Deus capacita você para fazer a vontade de Deus. Deixar de lado as suas próprias vontades e fazer a vontade de Deus na sua vida. Entenda bem o que é a vontade de Deus. Às vezes nós ficamos nos perguntando e nos questionando e tentando saber o que Deus quer de nós. E eu vou explicar isso. Às vezes a gente se questiona e fica perguntando assim, com quem eu vou me casar? Qual é o melhor emprego para mim? Aonde eu vou morar? Quantos filhos vou ter ou se vou ter filhos? A gente fica se perguntando uma série de coisas que a gente nunca vai saber. E você nunca vamos saber isso ao certo. Porque a cada dia Deus vai confirmando esse tipo de vontade na nossa vida. Essa vontade de Deus se revela dia a dia. Mas nós temos a vontade revelada de Deus na sua palavra. Que aqui eu estou com um livro que contém essa palavra. E esse livro diz para nós que Deus tem algumas vontades para todas as pessoas. Para cada um de nós. Para cada pessoa que foi criada. A primeira vontade de Deus, o primeiro propósito de Deus para todas as pessoas é que eu e você devemos glorificar a Deus. E é sobre isso que Jesus Cristo está falando aqui. Ele está dizendo assim, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando a gente adora a Deus, quando a gente busca a Deus, quando a gente se coloca diante de Deus e reconhece que só Ele é o Senhor das nossas vidas, que só Ele dá sentido às nossas vidas, que só Ele pode transformar o nosso viver, nós estamos fazendo a vontade de Deus para nós, para mim e para você. E estamos dizendo que dependemos dEle e reconhecendo quem Ele é. É interessante porque hoje em dia a gente fala muito de autoestima, baixa estima, nós falamos muito de imagem pessoal, de autoimagem, e debatemos muito isso. E falamos que uma das coisas principais que nós temos que ter no nosso dia a dia é de pessoas que nos cercam, que podem dizer quem nós somos. Com Deus não é diferente. Deus não precisa que a gente diga que Ele é grande, mas Ele se alegra quando eu e você dizemos que Ele é grande. Ele se alegra quando nós dizemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele se alegra quando nós rendemos honra, glória e louvor a Ele. Um dos salmos diz assim, que nós devemos tributar ao Senhor o que lhe é devido. Tributo é o imposto que a gente paga obrigatoriamente. Adoração a Deus é a nossa obrigação de reconhecer e dizer que Ele é o Deus das nossas vidas. Quando a gente faz isso, Deus ouve a nossa oração. Quando a gente faz isso, a gente reconhece quem é Deus. Quando a gente faz isso, Deus transforma a nossa vida. Quando a gente faz isso, Deus se agrada de nós. Quando a gente faz isso, Deus abençoa a nossa vida. E é justamente essa situação que está acontecendo ali. Algumas pessoas que estavam ouvindo a Jesus não queriam reconhecê-lo como Senhor e Salvador da vida deles. E Jesus agora convida eles e diz, vocês precisam reconhecer isso. Segunda coisa que nós temos aqui, nós vemos aqui nesse texto, é que Jesus Cristo fala que
Se eu e você somos filhos de Deus, se eu e você cremos em Deus, se eu e você já reconhecemos quem Jesus é na nossa vida, se eu e você já tributamos a Deus a nossa honra, o nosso louvor e a nossa obediência, nós devemos obedecer a Ele. Obedecer não nas grandes coisas apenas, mas nas pequenas coisas. Porque nas grandes coisas é fácil a gente fazer isso. A gente teme a punição. Não sei você, mas eu tenho muito medo de ficar devendo e aparecer algum cobrador na minha porta. Ou ficarem ligando para o meu celular, me enchendo a paciência para eu pagar alguma coisa. Todos nós temos medo disso, porque nós queremos andar certo. E isso é bom, isso é correto, isso faz bem para todas as pessoas. Isso é o que Deus quer de nós e Deus se agrada de nós. Então eu quero convidar você hoje e te chamar para você andar num caminho melhor. Num caminho que é abençoado por Deus, num caminho que está junto de Deus, num caminho que demonstra que Deus é o teu Pai e que você tem intimidade com Ele. Primeiro adorando a Deus e consagrando sua vida a Deus. O segundo ponto é obedeça a Deus. Não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas também. Hoje em dia todo mundo usa o Pix. Hoje eu paguei 2 coisas com Pix. Não sei se você também usa isso. Mas era muito comum antigamente as pessoas pagarem com as notas, as moedas, e quando erravam o troco para cima para favorecer o cliente, as pessoas guardavam o dinheirinho no bolso a mais, iam embora e nunca devolviam. Isso é pecado também. Porque você teve um custo aquilo. Ah, mas a pessoa errou, o problema é dela. Não. Você está logrando a pessoa, você está fazendo mal para a pessoa. Nós precisamos honrar a Deus e obedecer a Deus a todos os momentos. E Jesus Cristo fala assim, lá no Evangelho de João, dizendo assim para nós: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É interessante você pensar nisso, porque muitas vezes para nós amar é só sentimento, mas amor na Bíblia não é assim. O amor que Deus quer de nós não é assim. Ele quer que eu e você amemos de fato e de verdade e Ele quer que nós amemos de fato e de verdade e que as nossas ações sejam coerentes com isso. Não pode ser uma coisa que seja desconexa. Não pode ser alguma coisa que não tenha lógica. Precisa ter uma conexão. Mas a Bíblia ainda fala mais para mim e para você aqui sobre isso. A Bíblia fala que uma das vontades dele é que todos os seus filhos vivam em família. E daí a gente precisa começar a pensar e refletir sobre isso. Porque muita gente fala assim: não, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não gosto de ir na igreja. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer que nós vivamos na sua família. E a igreja é a família de Deus. Não dá para você viver sozinho no seu cantinho. Ah, mas eu já tive várias decepções na igreja. Eu tenho uma boa notícia para você. Todo mundo tem. Mas a igreja é o lugar que Deus quer que nós estejamos para a gente crescer, construir nossas vidas, para que Deus reconstrua as nossas vidas e nós sejamos diferentes. Então não dá para você ficar fugindo disso. Se você ama a Deus, se você é um filho de Deus e quer demonstrar que você é de Deus, você precisa congregar numa igreja. E eu quero convidar você para congregar na nossa igreja. Ah, mas eu já vou numa igreja evangélica que prega a palavra de Deus, então continue ali. Mas se você não congrega em nenhum lugar, não está em nenhuma família da fé, venha, participe conosco. O último ponto que eu quero falar aqui para você é que se nós somos filhos de Deus, e eu creio que você é,
você que está nos ouvindo, você que já aceitou a Jesus Cristo, você que já obedece a Deus, você que já está congregando numa igreja, eu quero dizer para você que você precisa aprender a perdoar as pessoas que estão ao seu redor. E talvez esse seja o momento mais difícil da nossa vida. Porque nós somos pessoas que gostamos de guardar o que os outros fizeram para nós. Seja essa coisa boa ou ruim, nós gostamos de guardar. Quando é boa, a gente coloca na caixinha da alegria. Quando é ruim, a gente coloca na caixinha da tristeza. E a partir dali, do momento que você colocou na caixinha da tristeza, esse fato pode ir para a caixinha da ira, e daí para você aquela pessoa parece que morreu e você vai ficar pensando naquilo o resto da sua vida. Mas a Bíblia fala que nós devemos perdoar uns aos outros. Porque como Deus nos perdoou em Jesus Cristo, nós devemos perdoar os outros. E Jesus Cristo deu o exemplo disso. Quando ele estava sendo julgado, quando ele foi crucificado, ele falou: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então eu quero convidar você hoje a pensar e refletir sobre isso. Como você tem vivido a sua fé? Como você tem assumido responsabilidades depois de crer em Jesus Cristo? O convite de Jesus aqui para nós, o chamado de Jesus para nós, o que Deus quer de nós é que eu e você o adoremos, eu e você o obedeçamos, eu e você congreguemos em alguma igreja que pregue a palavra de Deus e viva essa palavra, que eu e você perdoemos uns aos outros. Se você faz isso, meu irmão, ótimo. Isso é sinal que você já foi transformado por Deus. Porque por você mesmo você não consegue fazer isso. Se você ainda não faz isso, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é o tempo de você orar e pedir para que Deus abra o seu coração e que você perceba e conheça mais de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos parar, sentar e refletir um pouco sobre a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo e que elas queiram, Pai Santo, te amar mais, te buscar mais, conhecer mais de Jesus e creiam em Jesus, Pai. Também abençoe eles, Pai Santo, dando sustento para eles, sustento espiritual, cuidando da vida deles, que o Senhor dê também sustento emocional, cuidando das suas emoções. Há pessoas que estão em depressão, há pessoas que estão passando por momentos difíceis familiares, há pessoas que estão se sentindo abandonadas, que o Senhor cuide delas, Pai. Dê sustento físico, Pai. Cuida da saúde das pessoas que estão ouvindo. Cuida, Senhor Deus, também dos seus empregos, para que eles tenham emprego, Pai. Cuida da nossa cidade, Senhor Deus. Faz com que haja justiça, faz com que haja saúde, faz com que haja oportunidades de emprego, faz com que haja oportunidades de educação também aqui, Pai. Da mesma forma, cuida do nosso estado e do nosso país, Pai. Pois bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. O Senhor abençoe a nossa nação. Nós oramos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar para você estar conosco no próximo domingo, ou 9 horas da manhã, ou às 19 horas, e quero convidá-lo para continuar assistindo a Nova Era TV. Até a próxima. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz
iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha.